ser seu simples silêncio. E é possível dizer isso porque desde a constituição das estruturas psiquiátricas da esquizofrenia e da demência precoce, a contradição, como havia dito a vocês, é compreendida como sintoma maior de dissociação. Nesse sentido, a psiquiatria conservou a interdição aristotélica de pensar a existência de objetos a partir de proposições contraditórias. Contradição não pode indicar outra coisa que um vazio de objeto, no interior do qual a loucura só poderia aparecer como ausência de obra. No entanto, eu insistiria nesse ponto, a retomada da dialética a partir de Hegel se fundou, entre outras coisas, na junção entre contradição e infinito, que poderia conduzir o pensamento para além dos limites da representação. E nessa estratégia, uma reavaliação da relação entre razão e loucura. Se, como dizia Hegel, a dialética é o espírito de contradição organizado, então essa organização da contradição dá à loucura um lugar interno ao movimento do conceito. Uma internalização da loucura não é simplesmente a integração da alteridade, é sobretudo uma estratégia singular de explosão da finitude e da representação. Como se a dialética fosse constituída por uma passagem em direção à loucura, como se ela fosse uma cura, cujo processo é também uma dissolução, tanto da existência da doença, quanto da própria cura. Eu queria então, só desenvolver um pouco melhor essa ideia, eu queria desenvolver a partir de uma carta de 27 de outubro de 1810, que Hegel envia ao seu amigo Windschmann. Eu leio a carta. Agora, eu sempre achei uma coisa meio fetichista esse negócio de ficar lendo carta dos outros, mas, de toda forma, a carta tinha sua importância. Vocês não desculpem. Windschmann, que tinha uma... que, na verdade, estava passando por um momento, hoje a gente falaria, passando por um transtorno bipolar. Né? Diz Hegel, fique persuadido de que no estado de alma que você me descreve, esse trabalho é por uma parte, essa descida nas regiões obscuras, nas quais nada se mostra sólido, determinado e certo, onde um pouco por todos os lados brilham luzes, mas juntas com abismos, luzes que transtornadas pelo meio que as envolve, projetam reflexões enganosas, ao invés de nos iluminar, né? Regiões nas quais cada caminho parece que começa bruscamente, se perde no indeterminado e nos joga para longe do nosso destino e da nossa direção. Eu conheço, pela minha própria experiência, esse estado de alma. Ou melhor, de razão. Quando ela, uma vez, penetrou com interesse e com seus pressentimentos em um caos de fenômenos, e que interiormente certa do seu alvo, ela ainda não atravessou esse caos. Ela ainda não conseguiu uma vista clara e detalhada do conjunto. Durante anos eu sofri dessa hipocondria até perder minhas forças. Todo homem, sem dúvida, conheceu um tal ponto crítico na sua vida. O ponto noturno da contração de seu ser. Contração que lhe faz atravessar uma passagem estreita, através da qual ele pode se fortificar e confirmar em sua segurança de si. Bem, vocês percebem, por isso que eu quis nessa carta, porque o Hegel fala aqui de uma crise que ele atravessou antes da escritura da fenomenologia do espírito. A descrição das suas formas de sofrimento, do seu caos, do seu ponto de contração noturna, dos seus abismos, das suas luzes que não projetam apenas reflexos enganosos, vai ser retomada quase literalmente em diferentes momentos quando ele evocar as formas da loucura na fenomenologia e na enciclopédia.
E haverá ao menos 2 momentos explícitos. O primeiro é uma das figuras da razão ativa, saber a lei do coração e o delírio da presunção. O segundo é a sessão, está na sessão espírita, chamado a bela alma. Eu queria sublinhar em um primeiro momento em que essas 2 figuras são representações, e aí a ideia é uma ideia muito específica de loucura. Elas são representações do desabamento da ação, do desabamento da capacidade de agir, né? Devido à incapacidade do sujeito de se orientar socialmente a sua revolta. E aí é uma questão extremamente interessante, ou seja, as figuras da loucura aqui são figuras de revolta, né? A lei do coração, não sei se vocês lembrem, ela é constituída a partir dessa peça do Schiller, né? Os bandoleiros, né? Onde você tem a figura do Karl Moore, né? Que é a figura de alguém que tem um desejo, daí a lei do coração, ele tem um desejo de reforma moral do mundo, e é claro, o curso do mundo se volta contra ele, né? Isso faz com que ele acabe se transformando seu desejo de reforma moral, certo? Em uma profunda decepção, e se torna um bandoleiro, né? E a bela alma é aquela que também ela percebe o curso do mundo como um curso inefetivo, mas ela se volta, ou ela se volta para si, e ela é incapaz de agir, né? E é muito interessante que vocês percebem, as figuras da loucura aqui são as figuras da incapacidade da ação, né? Então, a definição, ela não, no fundo, a loucura não aparece como uma categoria psicológica, ela é uma categoria de ação. O que pode explicar por que as discussões sobre a loucura na enciclopédia se encontram na seção antropologia, e não exatamente na seção psicologia. Vejam que interessante, porque o que caracteriza a loucura não é o caos, não é o ponto de contração do túnel do ser, não são as luzes enganadoras, nem a dissociação. Nesse sentido, todos esses processos estão presentes no movimento de formação da consciência. O que diferencia Bildung e Verrückheit, o que diferencia loucura e formação é, de uma certa forma, uma simples questão de fixação, de impossibilidade de mediação, de paralisia do movimento, que acaba por produzir uma incapacidade prática profunda, incapaz de operar por metamorfose. Eu queria insistir nesse ponto, que é uma dimensão fundamental de revolta no sofrimento, que é a base da loucura. Uma revolta que se exprime em 3 dimensões do que nós compreendemos geralmente por formas de vida. Saber, no desejo, na linguagem, no trabalho. Por essa razão, desde o início, a expressão do desejo, da linguagem e da ação, da loucura, sempre foi marcada pela contradição. Como se a forma mesma da não existência de um objeto, a saber, a contradição, fornecesse a imagem da existência do que não aceita sua inscrição nas formas sociais atuais. Nesse sentido, não é por acaso que a loucura e o desejo de reforma social estarão tão interconectados no nosso imaginário. Notem, por exemplo, o que Hegel fala da lei do coração. Ele pensa claramente nessas figuras literárias de reformadores como Karl Moore, como eu falei, que acabam por sofrer uma inversão, que é a forma mesmo da sua inação. Moore quer realizar o desejo romântico de juntar a lei ao coração, de forma que a comunidade encontre seu fundamento na autenticidade dos sentimentos. Ele quer falar o coração dos homens, enquanto que a abstração de toda a diferença, enquanto que a expressão imediata da certeza da transparência de si. Só que a sua ação verá cada tentativa de transformação fracassar. Verá seu desejo de reforma recusado por todos. Hegel afirma assim, que a lei do coração projeta apenas a subversão que é ela mesma. Enquanto que a consciência tem o racional nela mesma, ela tem a rede de relações sociais nela mesma. O que não podia ser de outra forma, porque essa rede lhe é constitutiva.
A consciência de si é um conceito relacional desde a sua origem, não é um conceito mentalista. Por isso, a consciência que age poderia tocar outros corações. Se isso não se produz, é porque ela se bate, na verdade, contra ela mesma, sem poder realmente interiorizar essa luta. Ela está dividida entre consciência geral e determinação privada. Essa divisão é sua loucura e é a base da sua conduta. O que ela recebe do outro, o seu isolamento, é a prova da ineficácia da sua posição. Ela recebe do outro a sua própria mensagem, de forma invertida. Só que ela não sabe. Por essa razão, ela faz desse isolamento a fonte da sua violência. Não é por outra razão que Lacan vai usar exatamente esta figura como o que ele vai chamar a forma geral da loucura. Hegel chega a dizer que esse furor contra o mundo é uma raiva para se preservar da sua própria destruição. A loucura da consciência não está no fato dela se enganar, dela errar, mas está na impossibilidade dela compreender que o caminho do erro é o caminho da verdade. Eu cito: na verdade, o verdadeiro é inicialmente para a consciência a lei do coração, ou seja, algo de simplesmente visado, que contrariamente à ordem constituída, não se sustenta na luz do dia, mas que assim que ela é exposta a essa luz, ela se dissolve. Essa lei sua devia ter realidade efetiva, mas a lei, enquanto realidade efetiva, enquanto ordem válida, lhe é o alvo e essência. Mas, imediatamente, por outro lado, a realidade efetiva é propriamente a lei enquanto uma ordem válida. Aquilo que se apresenta ao coração como nada. Mas vejam que interessante. Essa compreensão da loucura como uma categoria de ação, enquanto uma forma de paralisia da ação, reaparece quando Hegel fala da bela alma, cuja maior inspiração vem da literatura, na verdade, dos escritos de Novalis. Hegel diagnostica na subjetividade romântica uma tendência à evasão na interioridade, à abstração de toda determinação concreta, que lhe dá uma segunda figura geral da loucura. Eu cito: olha que interessante, falta-lhe a força de se alienar, a força de se fazer uma coisa e de suportar ser uma coisa. A consciência vive na angústia de sujar o esplendor da sua interioridade pela ação e pelo ser aí. E para preservar a pureza do seu coração, ela foge do contato da efetividade e persiste na impotência. Você fica batendo a cabeça contra a parede. Nessa pureza transparente dos seus momentos, ela se torna uma infeliz bela alma. Sua luz, ela se apaga de pouco a pouco nela mesma, e ela se esvanece como um vapor sem forma que se dissolve no ar. Na enciclopédia, isso vai ser a forma fundamental da loucura, na qual uma representação subjetiva se separa da objetividade, criando um comportamento de evasão em relação ao curso do mundo. E é interessante ver como, nesse caso, Hegel descreve esse processo, ou seja, a ausência da força de se alienar e de agir. É uma maneira de dizer que a consciência, ela se torna loucura por não aceitar a loucura que consiste em se alienar e se fazer coisa. Ou seja, daí a sua fixidez, ou seja, a colocação é muito clara. Lhe falta a força de se alienar. Ou seja, lhe falta a força de assumir ser fora de si. Lhe falta a força de um fora. Exatamente por isso, ela se evade numa interioridade que não tem forma, que ela é a forma mesma do colapso de toda a ação possível.
Então, nesse sentido, o que acontece, ela se desfaz. Ou seja, por isso que a gente poderia dizer, ela aparece como louca por não aceitar a loucura que consiste em se alienar e a se fazer coisa. Eu queria só terminar dizendo o seguinte: note a particularidade da resposta de Hegel a essas dissociações. Isso passa pela integração do que seria a descrição mesma do delírio, a saber, a contradição enquanto forma de impossibilidade da experiência. Por exemplo, voltar um instante aos fundamentos da aparição da esquizofrenia. Nós sabemos como a categoria ela aparece em 1911, inventada por Bloiler. Essa consolidação resultava da crítica da dita escola de Zurique face à estratégia de Kraepelin, psiquiatra responsável pela nosografia psiquiátrica mais influente do final do século XIX, do começo do século XX, certo? E que procurou elevar a demência precoce a um estado de estrutura fundamental para a compreensão das psicoses. A demência precoce, ela ligava a compreensão da doença mental a uma forma de degenerescência, que submetia o horizonte da normalidade às coordenadas próprias a uma síntese evolutiva. Nessa perspectiva, a psicose era o inverso do processo de maturação individual, daí a ideia da doença como degenerescência. Diante de uma forma de compreensão da doença mental que era evolutiva, Bloiler construiu uma categoria definida funcionalmente a partir da noção de Spardon, de dissociação. No seu manual de psiquiatria, organizado pelo seu filho, Manfred Bloiler, nós encontramos definições da esquizofrenia como ligado a uma perturbação elementar, eu cito, da unidade enfraquecida, uma fragmentação e dissociação do pensamento, dos sentimentos e da vontade, assim que, da mesma forma que do sentimento subjetivo da personalidade. Dessa maneira, a esquizofrenia indicava a falta de unidade e de ordem de todos os processos psíquicos, o que nos conduziria necessariamente a, eu cito Bloiler, a uma imagem do mundo construída pela essência contraditória e pelos desejos e medos contraditórios do paciente. Essa estrutura contraditória da vida psíquica se exprimia na afetividade, no pensamento, na identidade pessoal, e era a expressão maior da ruptura da normatividade que definia o comportamento normal, assim que o enfraquecimento da capacidade de síntese do eu. Nesse sentido, é importante compreender como uma tal estrutura contraditória marcou, na maioria dos casos, a perda da unidade funcional da pessoa e sua tendência, sua maneira de pensar e de autonomia. Em 1919, o psicanalista Viktor Taussky compara a esquizofrenia à presença de uma máquina de influenciar, bem influxo na parada, né? Como se o sujeito fosse guiado nas suas ações, nas suas emoções, por uma máquina dissociada de si, incapaz de produzir uma imposição do pensamento, uma sugestão, sensações que exprimem a presença de uma alteridade profunda do sujeito. Mais ou menos na mesma época, psiquiatras como Gaëtan de Clérambault insistiram em associar a esquizofrenia a um automatismo mental, sublinhando uma vez mais a dissociação no seio da unidade sintética de si mesmo. Nós já encontramos essa definição, mesmo da definição kraepeliana, né, de demência precoce. Isso nos mostra, entre outras coisas, uma estratégia, que vai ser uma estratégia fundamental da dialética nesse sentido, que é insistir que essas figuras que serão posteriormente comparadas ou compreensíveis como as formas elementares, certo, de um pensamento marcado pela loucura, como um elemento interno e constitutivo do processo mesmo de formação da consciência. Nesse sentido, então, a loucura, ela se transforma o quê? Não numa distinção estrutural do pensamento, não uma forma estrutural de dissociação, a qual o pensamento normal não aceitaria. Ela, na verdade, ela é um impasse pragmático.
Então ela deixa de ter uma distinção, que é uma distinção de estrutura, entre o pensamento normal e o pensamento, se nós quiséssemos utilizar essa ideia hegeliana, a gente teria ser obrigado a dizer, entre o pensamento normal e o pensamento patológico, a distinção não é de estrutura, a distinção é de articulação pragmática. Ou seja, então, o que coloca uma questão extremamente interessante, que é o pensamento patológico, né, é aquele que é incapaz de agir. Ou seja, a ação dá, em última instância, o verdadeiro critério. Se de uma certa, por alguma razão, Karl Moore tivesse sido capaz de operar operar do mundo, né, a descrição da loucura desapareceria. Então, isso é um pouco uma consequência suplementar desse tipo de ideia. Então, sintetizando, eu diria o seguinte: o que eu queria mostrar a vocês era, bem, no que diz respeito à relação entre filosofia e história da loucura, Foucault, na verdade, define dois momentos centrais, nos quais ficaria evidente que razão e loucura estabelecem uma partida ontológica insuperável. O primeiro é o Descartes, né? O segundo é o Hegel. Descartes é mais explícito, porque está logo no começo, no primeiro capítulo, né? As famosas páginas, as quais ele vai dizer, bem, no interior da ordem das razões, a possibilidade de eu estar louco está completamente fora, né? Que vai ter todo o debate, que eu vou lembrar de vocês, entre Derrida e o Foucault. O Hegel ele não está tão explícito, porque ele está em certas passagens, né? Mas fica muito evidente, porque trata-se de pensar a situação da filosofia no momento em que a psiquiatria se constitui mesmo enquanto dispositivo disciplinar, certo? Tal como nós vamos conhecer através da constituição mesmo da dimensão da causalidade psíquica, né? Então isso é Pinel, isso é Samuel Tuck, certo? Esses dois momentos, à sua forma, na sua astúcia, ele sabe muito bem que o Hegel é um leitor do Pinel, vai dizer, mas por outro lado, o que acontece exatamente nesse momento em que a filosofia, agora mais uma vez, sob as mãos da dialética, vai expulsar a loucura, vai retirar a loucura do seu seio, né? Ou seja, vai pela uma segunda vez, assim, repetir o gesto. Então eu queria, na verdade, problematizar essa leitura e dizer que talvez essa não seja uma leitura correta. Talvez, na verdade, a história da loucura, do ponto de vista da relação entre filosofia e o que vai se constituir posteriormente como psiquiatria, devesse levar em conta a complexidade maior desse segundo gesto, sem contar o primeiro, né? Aí a gente poderia fazer toda a discussão sobre, afinal de contas, se a leitura do Derrida estava correta ou não. Mas, de qualquer maneira, é claro que para o Foucault é importante fazer essas distinções. É importante fazer essas distinções porque trata-se, na verdade, de insistir de uma maneira muito, muito explícita, certo? Em que, a partir de então, todo o dispositivo clínico que vai ser constituído dentro desse horizonte, dentro dessa modalidade de estratégia, vai ser uma forma de silenciamento da possibilidade mesmo de produtividade interna na loucura. Ainda na história da loucura, a psicanálise tem uma posição muito ambígua, né? Freud ainda tem uma posição não muito clara. Posteriormente, a gente sabe qual vai ser também o destino da psicanálise no interior dessa leitura. Ela vai fazer parte desse movimento, parte desse processo, né? O poder psiquiátrico, em última instância, é todo um seminário para falar do que significa, de fato, a noção do dispositivo transferencial, né? Em matéria de poder, né? Então, eu insistiria que talvez recuperando a complexidade da relação entre razão e loucura no interior de certos momentos da fundamental filosofia moderna, nós também pudéssemos repensar, de uma certa forma, o destino da experiência da loucura dentro desses dispositivos clínicos. Era isso. Muito obrigado. Bom, então vamos agora abrir para questões. Vou pedir então que levantem as mãos e a gente vai passando o microfone, fazer blocos de
levante as mãos e eu vou passando o microfone. Vamos tentar fazer blocos de 3 questões para que então mais pessoas possam fazer as perguntas, o professor possa responder. Pedindo para que sejam diretas as questões, para que a gente tenha tempo de ter um debate mais dinâmico. A primeira questão é sempre a mais difícil. Alguém quer colocar alguma pergunta, alguma questão? Bom, se ninguém quiser, eu vou aproveitar essa pergunta. Tem um microfone aí para passar? Como vai fazer? Oi? É esse mesmo? Tem um lá atrás. Vai botar a mão. Não, dá o microfone. Tem não. Ali, ó. Eles não estão funcionando. Oi. A minha pergunta não tem muito a ver sobre a loucura em si, então a história